Sim Comércio agora é Sim de Loja, mas o programa desta semana também tem informações importantes para melhorar o desempenho do comércio varejista. E a gente vai logo falar com o Gerson Clay para saber dele, não é, se é possível crescer numa crise em que o país está vivendo. É possível crescer numa crise, Gerson? Bom, Zumara, eu sou um otimista por natureza, mas eu acredito muito em gestão. Em 2015, eu estava em Nova York, num evento que é a NRF, Big Show, que reúne os maiores varejistas do mundo. Nesse evento para discutir varejo, né? Em 2016 acabei indo novamente. Mas especificamente em 2015 nós tivemos um economista brasileiro falando para varejistas, grandes varejistas americanos, não estou lembrado o nome dele agora, e ele dizia o seguinte, e é algo que eu entendo que é por aí o caminho, que de 100% das coisas que nos afetam, 75% está sob o nosso gerenciamento. 25% são fatores externos. Mas esses 75% que está na nossa mão, e por isso que eu entendo que é possível crescer em tempo de crise, nós precisamos olhar nossa empresa sobre 5 áreas. Infraestrutura, gestão financeira, gestão comercial e marketing, processos e pessoas. E todas essas variáveis estão sob o nosso gerenciamento. Veja bem, infraestrutura. A grande compradora do varejo, quem anda no varejo, quem movimenta o varejo é a mulher, ok? Então, nós estamos olhando as mulheres fazer uma jornada dupla hoje. 8 a 10 horas na empresa e chega em casa, tem que cuidar da casa, do marido e dos filhos. Então, está fazendo uma jornada dupla. Que tempo ela tem mais para ir circular no varejo? Ela não tem mais esse tempo. Então, o que vem acontecendo? Nós precisamos preparar o nosso ponto de venda para que as nossas lojas não sejam depósitos, e sim tenham um layout inteligente e que esse layout possa fazer com que o momento de compra se torne mais prazeroso e confortável para quem está circulando nesse varejo, ok? Então, cuidado com a nossa estrutura. Num segundo momento, a nossa gestão financeira. A Rhonda Adams é uma varejista americana e escritora e tal. Ela fez uma palestra agora, em 2016, na NRF, falando e ela abria a palestra dizendo assim, ó, o reflexo da situação financeira da sua empresa são decisões que você tomou. Ou seja, você precisa tomar decisão na tua empresa, olhando o teu financeiro, tomar decisões embasadas em dados e não empiricamente, né? Então, eu preciso olhar minha gestão financeira, eu preciso olhar custos e eu preciso olhar com extremo cuidado, reavaliar as minhas operações, porque daqui a pouco eu estou com um espaço dentro da minha loja que não está me dando lucro e estou tirando de outro produto que poderia estar me dando uma margem maior. Assim é com outras lojas. Nós vemos lojistas com lojas com prejuízo, enquanto tem outras lojas dando lucro, ou seja, aquela que dá lucro fecha o prejuízo. A terceira questão, Zumara, que eu vejo que é importante cuidar, é a questão da gestão comercial e do marketing, né? O varejo é um negócio de pessoas para pessoas. Nós precisamos ter profissionais cuidando disso. Não dá mais. E aí nós vamos discutir isso hoje à noite. A Francine vai falar de Facebook para negócios. Não dá mais para mim pegar, o meu filho sabe mexer e colocar ele, fazer um trabalho que é de extrema importância para a minha empresa. Não, eu preciso de um profissional nessa área, né? Processos, que o varejo ainda insiste em não enxergar processos, entender que ele pode fazer mais com menos, né? E por último, investir na gestão de pessoas, né? Porque o teu colaborador é o teu primeiro cliente. Se você não está tratando bem e não está preparando esse teu primeiro cliente, certamente ele vai transmitir tudo isso para o consumidor final, que é o que mantém o teu negócio de porta aberta. Então, eu acredito em gestão. Por isso que eu acredito que é momento de crescer em qualquer época, né? E a crise, nós já passamos por várias. E a crise tem o seu lado bom. Ela vem para tirar do mercado o paraquedista. E vai ficar quem tem gestão e quem está bem estabelecido. Bom, Francine, o Gerson falou em redes sociais, não é? E as pessoas têm que saber lidar com essa ferramenta. Mas tu precisa de um profissional, por exemplo, o empresário do ramo varejista, ele precisa de um profissional específico para lidar com essa ferramenta ou ele pode aprender a trabalhar com ela? Então, 2 pesos e 2 medidas, né?
Enquanto o profissional, ele estudou, ele é capacitado para fazer aquilo, e o empresário tem que cobrar dele, né? Onde ele vai ter resultados possivelmente em curto prazo, o empresário ele pode sim estudar, se ele tem um tempo, porque é uma coisa que demanda tempo, não é só criar uma imagem e colocar lá. Existem muitos outros fatores que influenciam, né? Então, se o empresário ele tem sim um tempo para ele parar, estudar todos os dias, porque marketing digital é uma coisa que muda toda hora. Então, e como ele pode fazer as redes sociais serem sua aliada no processo de venda? Ele mesmo ou é a empresa, ou ele contratando um profissional, ou ele mesmo atuando? Tá, a gente segue um padrão, né? Nós na agência a gente segue um padrão. A gente analisa o comportamento do usuário dele, o horário que o usuário tá, porque não adianta eu ir lá postar e o usuário não tá online, entendeu? Então tem toda essa métrica, a gente olha o horário que o usuário está online, as cores que aquela semana estão em evidência, que a publicidade, o que acontece hoje, Zumara? O empresário fez um folder, né, para determinada coisa, e daí aquele folder ele quer enfiar em tudo que é lugar. Se ele puder dar de cartão para alguém de felicitação, ele vai dar aquele... Ele coloca em todas as caixinhas de correio dos prédios. Ele faz tudo. Ele distribui na rua. Ele quer pegar aquela arte do folder e jogar no Facebook também, que é errado. Que cada veículo de comunicação tem a sua roupagem, digamos assim. Existe uma fórmula, não é uma fórmula, mas existe uma métrica para cada tipo de veículo de comunicação. Quando o empresário pega a mesma roupagem que ele fez num folder e ele quer aplicar no Facebook, quer aplicar não sei onde, ele quer aplicar na TV, ele não consegue. Ele está errando. Ele erra porque cada veículo de comunicação tem um público. O público que hoje assiste TV e vai prestar atenção na propaganda dele não vai ser o mesmo que está no Facebook e vai prestar atenção na marca dele. Então, é aí que está o maior erro deles, entendeu? E daí tem o tamanho certo, e tudo isso o próprio Facebook fornece. O tamanho certo, o horário tem dentro da página do que o cliente tem os horários, a idade das pessoas que curtem. Todas as informações ele tem lá. Então, só que o primeiro passo tempo. é conhecer o público dele. Esse é o primeiro passo. Para saber qual é o primeiro passo é ele abrir a cabeça que ele tem que estudar para fazer aquilo ali, entendeu? Ele mesmo consegue. Ele abre a cabeça, estuda. Só que é aquela coisa, quando eu vou falar de humanização, não adianta ali o Facebook tá ok, propaganda tá ok, daí chega lá na loja, é uma esculhambação em tudo. Então, o que é uma marca humanizada ou uma humanização de marca? A humanização de marcas é quando a marca consegue estar próxima do cliente, entendeu? Em qualquer esfera que ela tiver. É uma propaganda da TV que faz a pessoa se emocionar e faz a pessoa querer ir na loja. A pessoa chega na loja, ela tem que ter uma experiência da mesma forma que ela se emocionou lá na TV, ou se emocionou, ou teve empatia com uma postagem no Facebook, ou escutou um spot de rádio e sentiu alguma coisa boa. Então, quando ele chega na loja, né? É quando mexe com a emoção, então, do cliente. Ele tem 3 pilares, que é o humor, a empatia e o inusitado. São três pilares, a humanização. E quando ele chega lá na loja, ele tem que sentir a mesma coisa que ele sentiu na internet. Não adianta só lá na internet ser engraçado ou responder na hora e ele chegar lá no comércio e ser mal recebido pelo funcionário, ou o valor que foi postado lá no Facebook é diferente do que está na loja, que isso ainda acontece bastante. Então, a experiência do usuário ela tem que ser redonda, para aí sim gerar vendas. Bom, você palestra em todo o país. Sim. E também tem contatos com vários clientes em todo o país. Hoje, quem é que usa bem as redes sociais? Exemplos que você poderia dar de bom uso das redes sociais? Na área de varejo? De varejo,
Infelizmente, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, mas pro lado do sindicato, assim, né? Infelizmente, são as lojas virtuais hoje. Elas conseguem entregar a demanda certa. Existem lojas que não fazem, né, como sempre, mas quase sempre, tipo, existem lojas que conseguem fazer a demanda certa porque tem um custo mais baixo, consegue um preço diferenciado. Existe coisas assim, entendeu? E loja assim física, a gente esbarra ainda na questão dessa experiência que a pessoa não consegue ter. Sim. Essa experiência, que ela vê ali no virtual e ela vai experimentar e chega lá e não... O maior exemplo que a gente sempre dá é a Ponto Frio. Hoje a Ponto Frio, tu vai conversar com ele no Twitter, o mascote deles lá, que é o Pinguim, responde, é feliz, é não sei o quê, dá desconto, não sei o quê. Tu chega na loja aqui, o vendedor é grosseiro com você, não te atende direito, entendeu? Então, esse é o pior case contra, assim, que se tem. Mas, hoje, quem consegue fazer uma humanização redondinha é aquele pequeno empresário mesmo, que é ele mesmo que cuida. Ele consegue fazer. A importância do empresário conhecer bem a ferramenta. Se ele souber usar bem certinho a rede social, ele consegue fazer esse retorno ser muito maior do que ele já tem, entendeu? Existem lojas pequenas em Passo Fundo que a pessoa vai lá, tira foto do produto, posta, conversa, marca não sei o quê, e consegue ter um retorno, mas ele ainda é pequeno e a longo prazo. Ele estruturando isso, ele tendo tempo para estudar e fazer, ou ele tendo uma pessoa que vai fazer para ele, o retorno dele vai ser maior e a curto prazo. Bom, Soeli, me parece que na medida em que o Cindy Lojas abre essa discussão, me parece que há uma disposição, pelo menos na entidade, de debater isso mais profundamente, né? E essa é uma grande preocupação da entidade, do Cindy Lojas, no sentido de que o empresário precisa se profissionalizar em tudo que ele vai atuar. Então, o nosso convencimento, a nossa chamada para que ele participe, esteja conhecendo, e aí nós vamos fazer uma colocação bem antiga. O comércio de tirar nota não existe mais, né? Hoje é o comércio do encantamento, do sonho. Ele tem que estar preparado. Mesmo na loja virtual, só pode estar presente aquele que tem, na verdade, uma grande estrutura. Caso contrário, ele vai destruir a sua loja física em relação ao mau trabalho realizado. Então, eu acho que o empresário precisa, e volto a repetir, estar presente junto à sua entidade, conversar, participar e aproveitar tudo aquilo que o sindicato está oferecendo, o Cindy Lojas, para que ele amplie. E ele deve estar junto, ele deve conhecer para poder cobrar. Ninguém consegue cobrar algo que traga resultado se ele não conhece. Todo aquele empresário que não conhece o seu ponto de venda, porque ele não sabe que faixa de clientes ele recebe, qual é o maior horário que ele tem para a sua equipe estar, não prepara o seu maior interesse, que traz o seu interesse maior, que é o colaborador, se ele não tem o foco. Hoje, mais do que nunca, é o foco. Eu não posso ter, e como nós temos muito pequenos, como eu já falei, pequenos e médios empresários, ele precisa determinar o foco que ele quer atender. Não adianta querer ter uma magazine se ele não tem estrutura para ter uma multimarcas com todos os produtos atendendo tudo. Em uma cidade pequena, como em algumas cidades nossa extensão de base, é diferente, porque o cliente também é diferente. Então, eu acho que tudo está faltando, é a profissionalização do empresário e a participação do empresário enquanto a entidade está oferecendo oportunidades para ele participar dentro da sua cidade ou até mesmo fora, quando a gente promove eventos para levá-los em outro local. E o empresário tem essa dificuldade, não, eu preciso trabalhar. Mas muitas vezes ele está trabalhando lá fora e vai conseguir muito mais no retorno dele do que ele ficando ali 5, 10, 12 horas dentro do seu empreendimento sem sair e conhecer o que o consumidor está conhecendo muito bem. Essa é a grande verdade.
O empresário precisa conhecer mais, né, Zumar? O Gerson falou sobre um dos pontos que é o bom atendimento. A Francine falou do encantamento, não é que o cliente gosta de ser encantado. A gente vai falar sobre atendimento, então no último bloco do programa a gente vai fazer mais um intervalo e já retorna.